Como superar o medo e atuar com segurança e com tranquilidade em todo tipo de audiência judicial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula 4, a aula mais importante da semana da audiência sem medo. Seja muito bem-vindo, meu querido aluno, minha querida aluna, à série de vídeos onde eu estou te mostrando o que você precisa fazer para atuar com segurança, com tranquilidade em todo tipo de audiência judicial. E hoje você chegou na aula 4, a aula mais importante de todas. Não que as aulas anteriores não tenham sido importantes, não é isso. Cada aula foi pensada pedagogicamente para te passar um conhecimento. Na aula de hoje, você vai ter a chance de receber um roteiro prático, o Guia da Sala de Audiência, um PDF mais desejado de todos os tempos. Bom, como você tem visto nessa série de vídeos, eu tenho procurado te passar experiências práticas, experiências teóricas, estratégias e técnicas que vão fazer com que você acabe se sentindo mais preparado, mais preparada, mesmo que você não tenha experiência prática, mesmo que você não tenha feito um estágio durante a faculdade. E hoje eu vou continuar fazendo isso com você. Eu vou te mostrar como se preparar também para as audiências híbridas, aquelas que acontecem uma parte presencialmente e outra online. Vamos falar também sobre situações que são delicadas da sala de audiência, especialmente aquelas que envolvem o desrespeito a prerrogativas do profissional, do advogado. A gente também vai examinar situações que podem acontecer e te colocar em saia justa, como, por exemplo, as perguntas que o juiz pode te fazer na audiência e que talvez você não saiba como responder. Essa é uma situação delicada, muito traumática. Enfim, na aula de hoje nós vamos ter muito conteúdo e também uma oportunidade. Por falar nisso, deixa eu te explicar em detalhes como que a nossa aula de hoje vai funcionar, como que ela vai ser dividida. Vamos lá! Hoje, como você sabe, é a última aula da nossa semana. E como eu disse, é a aula mais importante de todas. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores ou perdeu alguma delas, dá tempo de você assistir. Assiste hoje a aula 4 e amanhã você ainda vai ter a chance de assistir às aulas anteriores. Mas assiste, tá bom? Na aula de hoje, você vai ter a chance de subir mais um degrau na escada da segurança, da confiança, naquela jornada que a gente está seguindo desde a primeira aula para que você possa ganhar cada vez mais confiança. Lembra da escada que eu tenho te mostrado durante todas as aulas? Hoje você vai ter a chance de avançar mais um degrau, como eu vou te explicar. Hoje eu também vou te dar a chance de receber o material escrito mais esperado, o roteiro prático, o seu guia definitivo da sala de audiência. É um grande PDF que poderia inclusive ser vendido, mas eu resolvi te presentear, embora você vai entender o que precisa acontecer para você receber esse material, tá bom? Para isso eu já te adianto, você tem que ficar comigo até o final e tem que entrar no nosso grupo de WhatsApp. Agora vai aparecer aí na tela um QR Code para você escanear, entrar nos grupos de WhatsApp e também na descrição do vídeo, nos comentários, nós vamos colocar link para você poder entrar nos grupos de WhatsApp. Se você não tem certeza se você está no grupo correto ou não, eu já estou em 10 grupos do professor José Andrade, não tem problema. Entra também nesse grupo que está aí hoje, porque depois você pode sair, você pega o material e sai simplesmente. Eu quero dizer, meus queridos, que eu procurei nesses 4 dias e ainda hoje te entregar muito conteúdo de valor, tá? E ainda vou te entregar muito mais. Mas você sabe que em 4 aulas, o que eu consegui te passar foi a pontinha do iceberg. Imagina um grande iceberg que tem apenas a pontinha para fora do mar. Lá no fundo, há uma infinidade de coisas para aprender. Há muita informação que você precisa adquirir. Nessas 4 aulas eu te passei muita coisa importante, mas debaixo da água, esse iceberg é muito grande e você precisa conhecer. O importante é que você saiba que hoje eu vou te apresentar a chance de ter acesso a tudo, absolutamente tudo, a todo o conteúdo desse iceberg, aquilo que está escondido
embaixo da água. Hoje você vai ter a chance inédita de conhecer um projeto novo, um projeto de acompanhamento individualizado e contínuo, onde eu, pessoalmente, vou te ajudar nas suas próximas e futuras audiências. Presta atenção no que eu estou falando, tá? Mas ainda hoje você vai receber muito conteúdo gratuito que eu tenho certeza que já vai ajudar a mudar a sua vida, beleza? Vamos lá, todas as aulas eu falo sobre o meu propósito de vida. Para quê? Para pedir para você me ajudar a espalhar o conhecimento. O meu propósito é compartilhar o conhecimento, mas só você pode me ajudar. E você me ajuda de uma maneira muito simples, compartilhando essa aula. Eu aprendi que tudo aquilo que Deus me dá, eu preciso passar adiante. E é o que eu estou fazendo aqui, nessas 4 aulas, passando um pouco da minha experiência. Vou passar mais para aqueles que quiserem continuar. E agora eu te peço, se você puder compartilhar esse vídeo. Primeiro, deixa um joinha aí, ó, aperta um like aí, você está assistindo pelo YouTube, dá para você deixar um like. E compartilha. Joga essa aula nos grupos de WhatsApp que você participa, onde tem advogados, advogadas. São eles que precisam desse conteúdo. Zé, eu não sei compartilhar. Bom, eu vou te ensinar rapidamente. Logo abaixo do vídeo, tá, vai ter uma setinha para o lado. Zé, não está aparecendo setinha. Então, vai num X, você consegue fechar um chat. Tá vendo um chat ali, as pessoas conversando? Vai ter um X ali, bem perto da conversa, fecha o chat. E aí você consegue ver essa setinha. Quando você apertar o dedo nessa setinha, vai aparecer o ícone, o símbolo do WhatsApp. Clica nele, aí é só você escolher 3 grupos e compartilhar, tá bom? Eu quero pedir a sua ajuda para que a gente possa bater a nossa meta de comparecimento de hoje. Zé, qual que é a meta de comparecimento de hoje? Meus queridos, a nossa meta de comparecimento de hoje, eu não quero que você ache ousada, não. Por quê? Porque eu tenho certeza que nós vamos bater. São 4.000 pessoas ao vivo. Hoje, nós vamos bater 4.000 pessoas ao vivo. Eu sei que isso vai acontecer. Eu vou comemorar junto com você. E eu quero que você comece a compartilhar agora a todo vapor, tá bom? Se a gente bater essa meta de comparecimento, o que vai acontecer? Eu vou liberar para você o nosso grande PDF, o Guia Definitivo da Sala de Audiência, tá? E se a gente bater, e eu tenho certeza que nós vamos bater, eu já vou te anunciar uma nova meta, 4.500 pessoas ao vivo. Aí eu vou pedir para a Aba Educação liberar todos os materiais das aulas anteriores, inclusive materiais que nós não conseguimos entregar porque não batemos meta. Vamos fazer esse combinado? Deixa eu repetir. A nossa meta principal são 4.000 pessoas ao vivo. E aí eu vou te entregar o PDF, o Guia Definitivo da Sala de Audiência, tá bom? Batemos a meta de 4.000, nós vamos em busca de 4.500 pessoas. E aí eu vou liberar todos os materiais das aulas anteriores. Vamos compartilhar com força. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir, tá? Hoje, nós também vamos ter o nosso grande sorteio. Nós vamos fazer o sorteio de um Pix de R$5.000. Eu vou te explicar no final da nossa aula que horas, que momento que esse sorteio vai acontecer. Mas esse sorteio só vai contemplar quem estiver assistindo ao vivo. Agora, nesse exato momento, a Aba Educação vai soltar aí uma lista de presença. Vou pedir para a Aba Educação colocar aí, ó, nos comentários do nosso vídeo a lista de presença. É um link que você vai clicar e vai escrever seu nome lá, que é através dessa lista que eu vou fazer o sorteio, tá? Do Pix de R$5.000. Então, manda ver, já escreve seu nome, não adianta escrever mais de uma vez, tá? É apenas uma vez. Solta aí a lista de presença e eu vou fazer o sorteio e vou ficar infinitamente feliz com você nesse sorteio, tá bom? Deixa eu já te adiantar, Zé, quando que esse sorteio vai acontecer? Que horas que nós vamos fazer esse sorteio? A hora que a nossa aula acabar, eu vou para uma sala fechada no Zoom, onde eu possa te ver, onde você possa me ver, e lá nessa aula eu vou fazer o sorteio. Zé, mas eu preciso acompanhar a aula do Zoom? Não, você só vai lá para o Zoom se você quiser, mas é lá que eu vou fazer o sorteio ao vivo, tá bom? Combinado? Então, repetindo, a nossa meta, 4.000 pessoas, eu tenho certeza que nós vamos bater, e depois nós vamos em busca de 4.500 pessoas. Bom, vamos lá. Eu vou começar o nosso conteúdo de hoje usando um dos recursos pedagógicos mais importantes que existem. Nós vamos fazer um breve feedback de tudo que a gente já aprendeu até agora. Isso é muito importante, tá bom? Como você se lembra, na nossa aula de número 1, eu te contei um pouco da minha história.
Eu te contei o sufoco que eu passei na sala de audiência, na minha primeira audiência, porque eu não tinha experiência prática, eu não tinha nem preparação técnica. Eu até achava que eu sabia alguma coisa da lei, eu tinha acabado de passar num concurso, né? Mas a técnica aliada à prática, eu simplesmente não tinha. Eu te contei também que depois de muito penar na sala de audiência, depois de passar muitos sufocos na sala de audiência, eu resolvi que eu ia dar a minha contribuição para o mundo jurídico, para que outros profissionais não sofressem aquilo que eu sofri, não passassem pelos perrengues que eu passei. E foi exatamente isso que eu fiz ao longo da minha vida. Há mais de 22 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira audiência, eu jurei que daí em diante eu ia catalogar todas as situações práticas que acontecessem comigo, para que eu pudesse um dia transferir para os mais novos, para os menos experientes, para que eles não sofressem aquilo que eu sofri. E foi isso que eu fiz. Eu criei há 8 anos atrás o projeto Audiências Online, né? O projeto que eu te falei na nossa aula de número 1, onde eu transmito audiências reais para você assistir. Eu comecei também há 7, 8 anos atrás a fazer vídeos, a fazer lives na internet sobre a prática da sala de audiência. Eu comecei a fazer eventos online grandiosos, como esse que você está participando, e eu desenvolvi um método de preparação que eu ensino para você nesses eventos abertos, gratuitos, e que eu aprofundo através de um treinamento online. De lá para cá, como eu te falei, eu já preparei mais de 11 mil alunos só nesse meu treinamento avançado sobre a prática de audiência. Alunos que não tinham experiência nenhuma, que morriam de medo de fazer audiência, mas que hoje já se sentem completamente preparados e atuam já com confiança, com tranquilidade em qualquer tipo de audiência judicial. Alunos como, por exemplo, a Fernanda de Oliveira, ela já tinha desistido de advogar, ela já tinha começado a estudar para concurso público, de tanto medo que ela tinha de fazer audiência. Até que ela conheceu o treinamento Expert em Audiência. Você vai ter a chance de conhecer a história dela ao longo da nossa aula, tá bom? Eu te mostrei também, durante as nossas aulas, que o medo de fazer audiência por parte dos advogados geralmente tem uma causa. Eu até pedi para você identificar a sua causa. Geralmente as causas são as seguintes: eu tenho medo porque eu não fiz estágio, logo eu não tenho experiência prática, então eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho medo porque eu não me sinto tecnicamente preparado. Eu não sei onde estão as coisas no CPC, eu não sei sequer como que a audiência vai acontecer na parte técnica. Essa é uma segunda causa de medo. Eu tenho medo porque eu tenho medo da reação das pessoas que vão participar do ato. Medo da reação do juiz, do promotor, do advogado, das testemunhas. Essa é a terceira grande causa de medo. E eu tenho medo por conta das situações inesperadas. De eu ser pego de surpresa, não saber como agir, não saber como reagir na frente do meu cliente. Eu consegui identificar, meus queridos, como eu disse ao longo dessas aulas, que para muita gente participar de uma audiência é como se estivesse entrando em um quarto completamente escuro, onde você não sabe o que tem lá dentro, não sabe o que te espera, não sabe se tem armadilha, não sabe se tem algum agressor. E eu inventei essa analogia justamente para poder te ensinar a dar luz para esse quarto escuro, a iluminar de uma vez por todas essa sombra da ignorância, da falta de conhecimento. E foi por isso que eu acabei criando um método que eu denominei de método das 5 luzes. 5 luzes que você precisa acender se você quiser definitivamente ter tranquilidade em qualquer audiência. Muito rapidamente, luz número 1, conhecer o procedimento da audiência. O procedimento está na lei, mas existem mais de 31 tipos de audiência. É audiência civil, é de instrução, é de conciliação, é de justificação, é de saneamento, é audiência trabalhista, é audiência do juizado, é audiência criminal, mais de 31 tipos de audiência. Quando você conhece o procedimento, você não perde prazo, você não deixa passar questão importante. São esses conhecimentos que você precisa ter. Segunda luz que você precisa acender para sair da ignorância, para sair da escuridão.
conhecer os detalhes fáticos importantes do processo. Quando você sabe isso, você sabe exatamente que prova produzir, que testemunha levar, que perguntas fazer para a testemunha, como impugnar as perguntas indevidas do seu adversário, como sustentar a correção da sua pergunta que o juiz está querendo indeferir. Essa segunda luz te dá tranquilidade com relação à produção da prova. Terceira luz, conhecer as pessoas que vão participar do ato. Você tem que estar preparado para enfrentar profissionais mais experientes. Às vezes profissionais que não têm ética, às vezes profissionais que vão lá mesmo para te agredir. E nada melhor do que conhecer o perfil comportamental de cada um deles para que você tenha essa segurança. Inclusive, na aula de hoje, eu vou te ensinar exatamente o que fazer para você não ter as suas prerrogativas de advogado, de advogada desrespeitadas. E também o que fazer caso isso aconteça, tá bom? Você vai aprender isso comigo. Quarta luz, você precisa se preparar para situações inesperadas que podem acontecer durante uma audiência. Eu disse, e lá na nossa aula de número 3, eu comecei a aprofundar esse assunto com você. Eu comecei a transferir muita da minha experiência prática, das situações que eu já tinha vivido e que muito provavelmente você vai viver. Nós estudamos juntos várias dessas situações, tá? E hoje nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar acendendo essa luz das situações inesperadas. Vamos falar de situações que são delicadas, que são perigosas, situações que costumam gerar trauma nos advogados. E a quinta e última luz que eu coloquei dentro do meu método é o treino. Você precisa treinar sistematicamente até a exaustão. Assistir a audiência, participar de audiência, assistir no projeto Audiências Online. Eu criei uma listinha com 10 audiências para você assistir, para você ir treinando, treinando, treinando. É muito importante que você entenda cada uma dessas 5 luzes, para que você possa, de uma vez por todas, sair em absoluto dessa escuridão, tá bom? E olha, hoje nós vamos continuar falando, aliás, vamos começar a nossa aula falando de situações inesperadas. Eu vou te preparar tecnicamente também para saber como agir em várias situações que geralmente causam medo, causam grande temor, mas situações que são ainda mais graves, mais delicadas, aquelas que acabam gerando um trauma no profissional que passa por ela. E eu falo trauma porque muita gente chega a desistir da advocacia com medo dessas situações, e outras, quando passam por elas, simplesmente desistem da profissão. Pensa que triste, a pessoa estuda por 5 anos, se dedica, investe dinheiro, depois se dedica para passar na prova da OAB, mas por conta de um trauma na sala de audiência, por falta de preparação, a pessoa acaba tendo que jogar tudo por terra. Olha, foi o que aconteceu com a Fernanda de Oliveira, cuja história eu quero te mostrar agora. Ela havia desistido da advocacia, ela disse que ela ia estudar para concurso público de tanto medo que ela tinha de audiência, mas graças a Deus ela deu a volta por cima, como você também, eu tenho certeza que vai dar. Assiste aí. Oi gente, meu nome é Fernanda Ramos, eu vim contar para vocês um pouquinho da minha experiência com o treinamento Expert em Audiências. Bem, eu me formei numa faculdade pública e passei na ordem, mas nunca tinha estagiado em escritórios. Eu sempre estagiei em órgãos públicos ou em empresas privadas. E por conta dessa experiência, assim foi a minha carreira. Depois de algum tempo na carreira, nas empresas privadas, eu realmente não me sentia realizada, pois eu queria realmente atuar na justiça. Então, depois de pensar algum tempo, eu resolvi sair da carreira privada e resolvi investir em algo que eu pudesse atuar na justiça. Então, como eu não tinha experiência nenhuma em escritório, eu resolvi fazer concursos públicos. Mas justamente porque eu não tinha experiência, eu não me sentia segura. Eu tinha um verdadeiro pavor em entrar em audiência e acaba prejudicando o meu cliente. Foi quando eu, navegando na internet, me deparei com esse treinamento do Dr. José Andrade. Gente, aquilo ali caiu como uma luva para mim. Eu falei, agora é a hora. E eu substituí o medo da audiência
por um medo de ser um treinamento que não desse resultado. Porque eu fiquei pensando, gente, pela internet, prometendo isso tudo que o Dr. José Andrade está prometendo, bem, fiquei receosa, mas eu falei, é o jeito. Vou arriscar, até porque ele fala em devolver o dinheiro, né, que a gente investido, e fui. Olha, eu não me arrependo, gente, de R$ 1 que eu tenha dado nesse treinamento. Tudo é verdade, tudo é muito bom. O Dr. José Andrade é fantástico, as aulas são maravilhosas. Eu fiz o treinamento, em poucos dias eu já estava ansiosa para poder participar de uma audiência e fazer tudo aquilo que eu não tinha feito por medo. Doutora José Andrade passa uma segurança incrível, eu consegui tirar todas as minhas dúvidas e todos esses bônus, todas as coisas que vêm com o treinamento foram, assim, fantásticas. Eu não tenho nada do que reclamar, gente. Eu indico para todo mundo que quer fazer. Eu estou muito feliz, muito realizada. Estou agora abrindo o meu escritório, meu próprio escritório, coisa que eu, há algum tempo atrás, achava impossível. Olha, eu só tenho que agradecer imensamente ao Dr. José Andrade por tudo, que Deus abençoe. E é isso, vamos continuar aí. Bom, você vai ver que só existem duas formas de você lidar com as situações que são inesperadas, que são delicadas na sala de audiência. Apenas duas formas. A primeira é você se preparando para evitar que as situações aconteçam. Você vai se antever e vai agir. E a segunda é se antecipando para já saber como agir, caso você não consiga evitar e a situação ocorra com você na sala de audiência. Veja, de duas uma, você vai se livrar. Ou você vai evitar, ou você vai saber como agir. É exatamente isso que a gente vai aprender a partir de agora, tá bom? Só não esquece que, como eu te disse, existem mais de 40 situações inesperadas. Eu já cataloguei 47, para ser mais exato. Por questão de tempo, nós não vamos conseguir ver todas, mas nós vamos mergulhar fundo em algumas delas. Mas coloca aí na sua gaveta mental que é importante conhecer todas, senão você vai para a audiência sabendo, poxa, tem coisa que eu não domino que o Zé falou que pode acontecer. Hoje, eu também vou te dar a oportunidade de continuar estudando comigo as demais situações inesperadas, no momento em que eu for te apresentar uma grande oportunidade, tá bom? Dá uma olhada aí, ó. Eu criei essa tabela com as situações inesperadas. Esse não é checklist, não. Essa lista de situações que você deve se preparar. Mas vamos lá, vamos começar o nosso estudo de hoje. Não sem antes lembrar da nossa meta. Você está compartilhando aí? Você já compartilhou em pelo menos 3 grupos de WhatsApp? Nós precisamos bater 4.000 pessoas ao vivo para eu poder te entregar o PDF, o roteiro prático de preparação para a sala de audiência, tá? A hora que a gente bater 4.000, nós vamos buscar 4.500 pessoas para que eu possa te entregar também todos os materiais das aulas anteriores. Vamos lá, com força, vamos agitar esse chat aí. Eu quero ver todo mundo agitando o chat para a gente poder conseguir cumprir essa nossa meta. Vamos lá. Primeira situação inesperada e delicada. Você está lá na sala de audiência e o juiz resolve inspecionar o celular do seu cliente porque a parte contrária disse que o seu cliente tem amizade íntima com a testemunha que você levou. E o juiz fala, será que eles têm amizade? Deixa eu dar uma olhadinha se eles se conversam aí por WhatsApp. E aí, isso é possível? Se for com o seu cliente, isso é possível, mas e se for com a parte contrária? E se for você que está querendo usar essa estratégia para poder desmascarar uma testemunha que não pode ser testemunha, que é amiga íntima daquela parte que está lá em audiência. Vamos lá, vou te chamar agora para vir comigo para a tela do meu computador, onde nós vamos trabalhar essa primeira situação delicada da sala de audiência. Vem aqui comigo.
Vamos lá, Temer, ele pode pôr a tela do meu computador para que eles vejam, para a gente poder começar a trabalhar essa situação prática e delicada, que é o primeiro ponto da nossa aula de hoje. Vamos lá. Recapitulando, você advoga para a parte autora de uma importante ação. Lá na audiência de instrução, você descobre que a parte contrária arrolou uma única testemunha para ser ouvida. Lá na audiência, o seu cliente te conta que essa pretensa testemunha e a parte requerida possuem amizade íntima. Como você não sabia disso antecipadamente, você não pesquisou provas para apresentar a contradita. Porém, se essa pessoa for ouvida como testemunha e acabar acabar faltando com a verdade para beneficiar o amigo, né, o seu adversário, o seu cliente pode perder a ação. Bom, nessa hora o desespero bate, né? Você sabe que precisa fazer alguma coisa, mas você não tem muito tempo para pensar. Aí vem na sua mente a seguinte ideia: e se eu pedir para o juiz inspecionar o celular da parte contrária, especialmente as conversas de WhatsApp entre ela e a pretensa testemunha? Será que o teor da conversa pode demonstrar amizade íntima e fazer com que o juiz acolha a minha contradita? Você acha que esse tipo de pedido é juridicamente possível? Se sim, como é que você fundamentaria? Ou você acha que isso fere o direito à intimidade da parte contrária e, portanto, seria um pedido impertinente? Vamos lá? Vamos analisar juridicamente essa questão. Eu não sei se você já viu esse ponto de vista, mas eu te garanto que ele é absurdamente interessante e a resposta vai te surpreender. Vamos lá. Análise jurídica dessa situação. Vamos falar sobre o direito ao sigilo das comunicações que está previsto lá na nossa Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 12. É inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações. Tá? Segundo o STJ, essa pretensão também se aplica às conversas de WhatsApp, essa proteção da lei, né? Então, é inviolável o sigilo das comunicações e o STJ fala que a mesma regra serve para as comunicações travadas através do WhatsApp, beleza? Trouxe aqui um recurso especial como paradigma para que você possa saber dessa proibição. Beleza, o que mais? Para o STJ, o sigilo das conversas de WhatsApp somente pode ser levantado em 3 hipóteses. Primeiro ele fala, não se olha a conversa de WhatsApp. Agora ele fala, apenas em 3 hipóteses é possível levantar esse sigilo. Vamos ver? Hipótese de número 1, por decisão judicial, no caso de necessária investigação criminal ou instrução processual penal. Não tem nada a ver com o nosso caso. Nós estamos aqui numa importante ação civil. Vamos ver a segunda hipótese. Nos casos em que a exposição das mensagens tiver como objetivo resguardar um direito próprio do receptor, sendo necessário analisar o caso concreto nessa última hipótese para ponderar se o direito à liberdade de informação ou o direito à privacidade prevalecerá. Já já nós vamos ver se isso se enquadra no nosso caso. E a terceira hipótese, em que é possível você violar a comunicação do WhatsApp, segundo o STJ, é essa aqui, ó, mediante consenso dos participantes. Os dois que conversam ali no WhatsApp podem concordar. Qual que é o nosso caso? Veja, o nosso caso não se enquadra nas 2 primeiras exceções que o STJ tem admitido. Nós não estamos tratando de ação penal e o pedido para ver a mensagem não está sendo feito por um dos participantes da conversa. É um terceiro que quer ver o conteúdo das mensagens. No nosso caso, o seu cliente, né, um terceiro que não participou da conversa, ele pretende ver divulgada uma conversa de WhatsApp
mantida entre outras pessoas para poder fazer prova da amizade íntima entre a testemunha e a parte em uma ação civil. Então, o seu pedido não é possível? Tudo está perdido? Bom, o impossível, como diz o professor Karnal, né? O impossível é a desculpa que o idiota arranjou para justificar a incompetência dele. Meus queridos, no caso, você vai agir da seguinte forma. Presta atenção para você capturar como é que você pode se valer de uma solução que vai resolver no seu caso concreto. Vamos lá, qual que é a solução que eu proponho para esse caso? Primeiro, você vai apresentar a contradita, vai alegar para o juiz a existência de amizade íntima entre a parte contrária e a pretensa testemunha, como você faria normalmente. O juiz, ele vai indagar a pretensa testemunha se ela confirma a amizade ou não. Caso ela negue, o juiz vai te perguntar se você tem provas da contradita. Nesse momento, você vai pedir que a parte contrária e a pretensa testemunha apresentem ao juiz suas conversas de WhatsApp. Para que, conhecendo o teor da conversa, o magistrado possa decidir pela existência ou não da amizade íntima. A sua prova da contradita é um documento que está em poder de terceiro, as conversas de WhatsApp. Você vai dizer que, de acordo com o STJ, no recurso especial que está aqui na tela, essa exibição não fere qualquer direito dos envolvidos se os participantes da conversa concordarem com ela. E aí você vai dizer ainda que, como a pretensa testemunha acabou de dizer que não tem amizade nenhuma, não há o que esconder, né? Quem não deve não teme. E aí você olha de forma firme para a cara dos dois. Aqui, duas coisas podem acontecer. A primeira delas, se o advogado da parte contrária não tiver preparado e esperando essa atitude, ele pode acabar concordando com a exibição, com receio do juiz achar que eles estão, de fato, escondendo alguma coisa. Às vezes as pessoas vão ficar em saia justa e vão acabar concordando. Mas é mais provável que aconteça a segunda hipótese. Essa primeira eu acho bem difícil, né? Muito provavelmente, se o advogado da parte contrária estiver bem preparado, ele vai impedir o cliente de mostrar essas conversas. Ele vai invocar o direito ao sigilo das comunicações. Eles vão ficar um pouco sem jeito, né? Porque vai ficar um clima no ar de que eles estão querendo esconder alguma coisa, afinal de contas, quem não deve não teme. Mas aí você vai usar a estratégia surpresa que eu tratei com você nas aulas anteriores, mas que eu vou repetir agora para que ela possa fazer todo sentido para quem está aqui na sala, tá? Caso o advogado negue, diga não, o meu cliente não vai mostrar o celular, inviolabilidade do direito, do sigilo das comunicações. Ótimo. Aí você vai apresentar a prova da contradita através do depoimento dos envolvidos, como eu te ensinei em uma aula anterior. Primeiro, você vai dizer para o juiz, eu quero ouvir a pretensa testemunha na ausência da parte. Você vai pedir para a parte contrária sair da sala. Na sequência, você vai ouvir essa parte, a parte que arrolou a testemunha. E para ambos, você vai fazer exatamente as mesmas perguntas sobre assuntos pessoais, cuja resposta não pode ser diferente. Por exemplo, fulano, você já foi na casa, você já foi na casa do fulano? Ele já foi na sua casa? Se sim, quantas vezes? Você já foi em algum aniversário? Você já foi em algum velório? Vocês já viajaram juntos? Caso as respostas ao vivo, tem isso, né? Deixa eu até desligar aqui. Caso as respostas não batam, caso haja uma discordância entre as respostas, imagina, a testemunha fala assim, olha, eu acho que eu fui uma vez na casa dele. Logo em seguida, a parte fala, não, ele já foi várias vezes na minha casa. A testemunha fala, não, nunca fui em nenhum aniversário. A parte vem e fala, sim, ele já foi no aniversário da minha filha. Meus queridos, tem um ditado que fala, né?
a mentira tem perna curta, e tem outro que fala que quem diz a verdade não merece castigo. Caso as respostas não batam, você vai alegar para o juiz que a contradita está provada. Primeiro, porque eles já se negaram a mostrar as conversas de WhatsApp. E segundo, pela discrepância das respostas. Simples assim. Veja que uma estratégia de atuação prática na sala de audiência pode fazer a total diferença. Aquele seu cliente que talvez teria uma testemunha contrária a ele, contaminada pela existência de uma amizade, por existência de algo que poderia botar tudo a perder, pela sua estratégia, acabou sendo salvo. Dá para ver como é absolutamente importante você saber como agir? Deixa eu voltar, que eu quero passar para mais uma situação. Mas essa é uma situação delicada que dificilmente vai acontecer. Claro, com aqueles que não dominam a sala de audiência, a tendência é ele achar que a audiência vai ser tranquila, que vai ser um ato de cortesia, que ninguém vai querer o mal de ninguém. Meus queridos, muito pelo contrário. A sala de audiência é a hora onde o mais astuto, o mais preparado, consegue reverter uma ação. E eu já vi isso acontecendo inúmeras vezes, tá bom? Vamos lá, vamos partir para uma segunda situação delicada da sala de audiência. Uma segunda situação que eu preciso que você aprenda a agir. Nessa situação, eu quero que você imagine o seguinte: você está lá no meio da audiência, o juiz vira para você e te faz uma pergunta, mas você não sabe o que responder. Imagina, o cliente fica te olhando, o advogado da parte contrária te olhando, o juiz te olhando e esperando uma reação, mas nada. Você está travado e aí começam suor, tremedeira, dor de barriga, você tentando arrumar uma desculpa para mexer no celular e ver se dá tempo de ligar para alguém, mas nunca dá. Eu quero que você imagine o tanto que isso pode ser prejudicial para a sua carreira, para a sua imagem. Mas, meus queridos, sabendo que isso é fonte de grande medo, eu sempre procurei, me preocupei em catalogar para os meus alunos tudo que o juiz pode fazer e te perguntar na audiência, para que você não seja pego de surpresa. É isso, uma listinha. Aí lá, as top 20 perguntas que o juiz pode te fazer em uma audiência, para que você esteja preparado, preparada. Claro que não vai dar tempo de eu te apresentar tudo hoje, tá? Mas eu vou te apresentar algumas situações e perguntas que são importantes. Aqueles que forem continuar essa caminhada comigo depois dessa última aula de hoje, vão ter a oportunidade de conhecer todas essas perguntas, de estudar todas elas comigo, tá bom? Vamos lá de novo para o meu mapa mental, que eu vou passar pergunta por pergunta e vou te esclarecer para você nunca mais errar. Vem aqui novamente para a gente poder estudar em conjunto. Hoje a aula vai ser assim: ora eu vou vir para o meu mapa mental, ora eu vou usar a nossa lousa, ora eu vou ficar direto aí com você. Por isso que eu te disse que essa aula é a aula mais importante de todas. Vamos lá. Vamos tratar agora, pode pôr o meu computador aí na tela, vamos tratar de 7 perguntas que o juiz pode te fazer em uma audiência e como que você pode se preparar para elas, tá bom? Como eu disse, eu cataloguei várias outras perguntas, tá? Que você precisa também saber responder. Em razão do tempo, eu separei essas 7 que eu tenho dito como oportunidade de hoje. Primeira pergunta: o doutor intimou as testemunhas? Essa é uma pergunta que eu sempre fazia no começo de toda a instrução. Em que contexto que o juiz vai te perguntar isso? Bom, antes do início da instrução, caso uma testemunha não tenha comparecido. Atenção, meus queridos, ao que está no artigo 455 do CPC, que se aplica à justiça comum, que se aplica às audiências do procedimento comum, mas também se aplica a algumas audiências de procedimento especial. O 455 fala que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas sobre a data, a hora e o local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. Existem algumas exceções,
mas essa é a regra. Então, antes de ir para a audiência, você tem que providenciar a intimação da testemunha e a juntada aos autos do comprovante de intimação. Se você não fizer essa juntada, você não vai conseguir ouvir a testemunha. E olha, não havia nada mais feio do que eu perguntar para o advogado: doutor, o senhor intimou as testemunhas? Ele Na hora, a parte fica olhando para ele, tipo assim: caramba, fez merda, vai dar merda. E aí, toda aquela avalanche de emoção acontecendo. Prepare-se, porque muito provavelmente o juiz vai fazer essa pergunta para você. Segunda pergunta que o juiz tende a te fazer: o doutor insiste no depoimento pessoal? Qual que é o contexto que o juiz vai te perguntar isso? Geralmente, antes do início da instrução, caso você tenha pedido o depoimento pessoal da parte. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O depoimento pessoal é um meio de prova onde você pretende extrair a confissão da parte contrária. É muito comum, lá na petição inicial e na contestação, a parte colocar assim: protesta-se pela produção de todo tipo de prova admitida em direito testemunhal, depoimento pessoal. Quando se marca a audiência, o juiz, às vezes, ele pergunta de novo: insiste na produção da prova testemunhal? Insiste no depoimento pessoal? Se você não falar nada, o juiz vai presumir que você desistiu. Mas se você insistir no depoimento pessoal, o juiz vai mandar intimar a parte contrária, mas quando começar a audiência, o juiz tende a te fazer essa pergunta: o doutor insiste no depoimento pessoal? Por que ele faz essa pergunta? Porque em muitos casos não vai ter utilidade o depoimento pessoal. Então, se você não dominar muito bem os fatos controvertidos, se você não tiver feito aquela tabela que eu te ensinei na aula 2, você vai ficar perdido, você não vai saber responder essa pergunta. E aí você vai falar: sim, eu insisto no depoimento pessoal. O juiz vai pôr a parte na sua frente, você vai fazer perguntas impertinentes e vai ficar tomando um indeferimento atrás do outro. Então, esteja preparado, esteja preparada para essa pergunta sobre o depoimento pessoal. Terceira pergunta, essa acontece muito. O doutor vai querer ouvir todas as testemunhas? Qual que é o contexto que o juiz acaba te perguntando isso? Geralmente, lá na audiência de instrução, imagina que você arrolou 3 testemunhas. É uma ação de uso capião. Pode ser uma ação penal, pode ser uma ação trabalhista. Você arrolou 3 testemunhas. Ouve-se a primeira, ouve-se a segunda, e o juiz, intimamente, já se dá por satisfeito. Ele acha que já tem a prova que você precisava produzir. E ele vira para você e pergunta: o doutor vai querer ouvir todas as testemunhas, como se estivesse querendo te incentivar a desistir. E aí, nesse momento, qual é a resposta que você tem que dar? Nesse momento, você vai olhar para a sua tabela mágica que eu te ensinei na aula 2 e vai ver se as 2 primeiras testemunhas já provaram todos os fatos controvertidos que você precisa provar. Caso já tenha sido provado, não há nenhum problema em você desistir. Agora, se você não tem uma tabela mágica, se você não se preparou adequadamente para o ato, não prestou atenção no depoimento das testemunhas, você vai ficar naquela encruzilhada. Será que eu agrado o juiz e dispenso? Mas e se eu dispensar e prejudicar a produção da minha prova? Dá para você entender que a preparação para a sala de audiência tem que começar antes? Dá para você entender a importância daquela tabela? Ora, se você olha para a sua tabela e você vê lá: poxa, eu ainda não provei a culpa do réu, as 2 primeiras testemunhas não falaram bem sobre isso, você vai dizer: excelência, eu vou ouvir sim, porque tem mais um ponto controvertido que eu quero provar. Pronto, acabou. O juiz não pode interferir sobre isso. Mas o juiz pode ficar bravo porque ele quer encerrar logo a audiência. Problema dele, você vai ser elegante, você tem direito de produzir a prova, tá? O pior é você desistir com medo da cara feia do juiz. Mas agora você já sabe como se preparar para essa terceira pergunta. Vamos para a quarta pergunta? Onde estão esses documentos, doutor? Toda vez que eu fazia essa pergunta para um advogado, ele tremia, se embaralhava. Toda vez não, né? Porque tem alguns advogados que iam mesmo preparado, mas a maioria
tremia na base. Qual que é o contexto? Quando que o juiz vai te perguntar isso? Geralmente, quando você faz menção a algum documento que está no processo, para poder fazer uma pergunta para a testemunha. Você vira lá e fala, seu João, aqui no processo tem um documento aqui que consta que o senhor assinou. O juiz nessa hora vai falar, doutor, em que página que está esse documento? Me situa aqui no processo. Então, todas as vezes que você for fazer menção a algum documento, alguma prova lá na audiência, já se preocupe em ter anotado em que página que está, porque muito provavelmente o juiz vai querer conferir e você vai ter que dar uma resposta. Para quê? Para que você não fique sem saber como agir, para que o seu cliente veja, caramba, o meu advogado, a minha advogada, ela está atenta, ela sabe como responder. Quinta pergunta, o senhor trouxe prova dessas alegações? Geralmente, o juiz te pergunta isso quando você apresenta a contradita de testemunha. Lembra da contradita? A contradita tem um procedimento probatório só dela. Quando você fala assim, a testemunha é amiga íntima da parte autora, você tem que provar. E se você não anexou prova documental antes da audiência, o juiz vai virar para você e vai falar, o senhor está alegando essa amizade, mas o senhor trouxe prova? Olha que feio, olha que chato, né? Você faz uma alegação importante, não leva a prova, é a mesma coisa que não alegar. Então esteja preparado, esteja preparada, porque muito provavelmente o juiz vai te fazer essa pergunta, tá bom? Sexta pergunta, doutor, as alegações finais serão remissivas? Qual que é o contexto que o juiz vai fazer essa pergunta? Assim que forem encerradas as provas testemunhais, o juiz ouviu todas as testemunhas, ouviu o depoimento pessoal e não tiver mais nenhuma prova, o juiz pode virar para você e falar assim, doutor, alegações finais orais, tem 10 minutos. Ou, doutora, quer fazer a alegação final de forma remissiva? Geralmente o juiz que faz essa pergunta é o juiz que quer encerrar logo a audiência, que quer que você repita nas alegações finais aquilo que você já disse antes. Bom, mas eu te ensinei nas nossas lives de aquecimento que você jamais vai fazer uma alegação final remissiva. Nessa hora, você pode responder, não, excelência, eu quero fazer as alegações finais orais para poder ponderar sobre o que as testemunhas disseram aqui na sala de audiência. Ou, se Vossa Excelência preferir, pode me dar um prazo para apresentar memoriais. Simples assim, está respondido com segurança. Vamos para a sétima pergunta que eu cataloguei hoje aqui para a gente? Essa é doída. Quem já ouviu essa pergunta do juiz? Você está lá, no meio de uma audiência, as partes começam a fazer acordo, e aí o juiz percebe que o acordo está emperrando, porque a parte não quer pagar honorários. E aí o juiz vira para você e fala, o doutor abre mão dos seus honorários para que o acordo possa ser feito? E aí, qual que é a resposta que você deve dar? O doutor abre mão dos seus honorários para que o acordo possa ser feito? Meus queridos, eu não quero me intrometer na decisão de cada um, mas honorários são sagrados. É a verba de sustento do advogado. Nesse momento, você tem que dizer, excelência, pela ordem, os honorários são verbas que pertencem a mim. As partes, se quiserem fazer algum acordo, que elas transigam sobre direito delas. Honorário compete a mim. Simples assim. Mas você tem que estar preparado, para dar essa resposta. Veja, meus queridos, como é importante você saber que existem perguntas que se repetem ao longo do tempo, ao longo dos anos. É assim, a sala de audiência, ela tem surpresas, mas surpresas que ao longo do tempo vão se repetindo. Como eu disse, eu te trouxe 7 perguntas aqui, obviamente, por uma questão de tempo, mas existem várias outras que se você se antever e se preparar para responder, tá tranquilo, tá suave, você sempre vai saber como agir. Mas vamos falar de mais uma situação
delicada, inesperada da sala de audiência. Principalmente o que fazer quando você é desrespeitado, quando as suas prerrogativas são violadas, tá bom? Eu vou mergulhar nisso com você. Mas também vamos falar das audiências híbridas, aquela audiência que acontece uma parte online, uma parte presencial. Como que se resolvem os problemas dessa audiência? Vamos mergulhar nisso a partir de agora. Vem comigo aqui para o meu mapa mental, porque nós temos mais um conteúdo denso e importante para você aprender comigo. Vamos lá. Meus queridos, pode jogar a minha tela na transmissão, por favor, Temer? Porque agora eu quero que eles fiquem de olho aqui no meu mapa mental. Com o fim da situação de pandemia, lá atrás, era necessário resolver como que ficariam as audiências judiciais. Porque na época da pandemia, acabou virando uma grande bagunça. Tinha juiz que só fazia, depois da pandemia, né? Tinha juiz que só fazia online, tinha juiz que mandou voltar tudo presencial. Então a situação estava feia. Na prática, cada tribunal estava fazendo de um jeito. Havia resolução distinta de cada tribunal. E era impossível que um advogado conseguisse conhecer resolução específica de cada tribunal. Então, lá no dia 22 de novembro de 2022, o CNJ regulamentou a matéria. Ele baixou a resolução número 481. Essa resolução vai ser objeto da nossa aula. Por quê? Porque é ela que trata da maioria dos assuntos importantes. Nós vamos ver como que devem ser realizadas, então, as audiências na Justiça Brasileira, se presencialmente ou à distância. E veja, tudo que eu vou falar aqui vale para todos os ramos da Justiça, todos, tá? O CNJ regula todos os ramos da Justiça. Bom, antes é necessário um esclarecimento teórico. Nós precisamos que você entenda a diferenciação de audiência realizada por videoconferência e audiência realizada de forma telepresencial. Essa resolução deu esses dois nomes e são coisas diferentes. Vamos lá. Audiência por videoconferência é, segundo a resolução, comunicação à distância realizada em ambientes de unidades judiciárias. Zé, traduz isso para mim. O juiz está lá no fórum, na unidade judiciária do fórum, lá da sede da comarca de Sorocaba. E a testemunha está no fórum da sede da comarca de Assis. Ambas em unidades judiciárias. Tá? Essa é a audiência por videoconferência, segundo o CNJ. Já a audiência telepresencial são as audiências realizadas a partir de ambiente físico externo às unidades judiciárias. Exemplo, o juiz está no fórum, na sede da comarca de Sorocaba, e a testemunha está na casa dela, lá na cidade de Lisboa, em Portugal. Isso é uma audiência telepresencial, onde pelo menos uma das pessoas está em um ambiente físico externo, de fora das unidades judiciárias, tá? Por que essa diferenciação é importante? Por que eu estou falando primeiro disso para você? Porque o CNJ trata de forma diferente as hipóteses em que a audiência pode acontecer por videoconferência e de forma telepresencial. Ele dá soluções diversas, tá bom? Feita essa primeira consideração e partindo do pressuposto de que você entendeu, vamos ver qual que é a regra no nosso ordenamento jurídico. De acordo com o CNJ, a regra no Brasil é que as audiências aconteçam de forma presencial. Essa é a regra, tá? Isso é o que se extrai da leitura das resoluções, a 481, a 354 do CNJ. Nesse ponto, eu penso que a gente perdeu. O CNJ, ele deveria ter aproveitado para inverter a regra. A regra deveria ser a audiência telepresencial e a exceção, a audiência presencial, tá? Porque a gente sabe o tanto de vantagem, economia de recurso, economia de tempo, né? Mas eu não estou aqui para discutir isso.
Eu estou aqui para te mostrar como agir na prática. Afinal de contas, esse aqui é um treinamento prático. Zé, se a regra é a audiência presencial, quais são as exceções? Quando que a audiência pode acontecer por videoconferência ou de forma telepresencial? É o que nós vamos ver agora. Essa é a grande dúvida de muita gente. Vamos lá. Quando que a audiência pode acontecer por videoconferência primeiro? Lembrando que a audiência por videoconferência é aquela que acontece com pessoas distantes uma das outras, mas em ambientes de unidades judiciárias, ou seja, em ambiente totalmente controlado pelo Poder Judiciário. As resoluções do CNJ definem quando que uma audiência pode acontecer através do sistema de videoconferência. É o que nós vamos ver agora. Hipótese de número 1. Quando a pessoa a ser ouvida estiver em comarca diferente de onde corre o processo. Nesse caso, a pessoa a ser ouvida deve comparecer no prédio do fórum do local onde ela mora para poder participar da videoconferência. Isso está lá no artigo 2, parágrafo único, da Resolução 354 e artigo 1 da Resolução 341. Exemplo prático aqui para você. O processo tramita na comarca de São Paulo, mas a testemunha a ser ouvida reside na comarca de Vitória, no Espírito Santo. Nesse caso, o juízo de São Paulo marca a videoconferência de acordo com a disponibilidade da sala da comarca de Vitória e a testemunha comparece no fórum de Vitória para ser ouvida. Lá, ela é colocada na frente de uma câmera e o juiz de São Paulo preside a videoconferência. Nesse caso, Zé, como é que ficam os demais atores processuais? Bom, o juiz, segundo o CNJ, sempre tem que estar presente na sede da unidade judiciária. Então o juiz tem que estar lá no fórum dele, nada do juiz fazer de casa, fazer viajando. Já os advogados, Defensoria Pública, Ministério Público e as partes que não serão ouvidas podem requerer a participação por videoconferência. Isso está lá na Resolução 354, artigo 5º. Porém, nesse ponto, valem duas observações fundamentais que estão lá no artigo 5º, parágrafo 2º da Resolução 354. O deferimento da participação por videoconferência depende de viabilidade técnica e de juízo de conveniência pelo magistrado. Da mesma maneira, o parágrafo 3º, é ônus do requerente comparecer na sede do juízo em caso de indeferimento ou de falta de análise do requerimento de participação por videoconferência. Veja, então, é que, como regra, advogado e MP devem comparecer na sede do juízo onde tramita o processo. Eles só podem participar por videoconferência na sede do juízo onde eles se encontram, caso o juiz defira previamente. Não pode o advogado ou o MP participar lá do seu escritório ou do seu gabinete? Calma, que nós vamos ver isso mais adiante. Nosso exemplo, o juiz está em São Paulo, a testemunha está lá em Vitória e os advogados do Ministério Público têm que comparecer na sede do juízo em São Paulo. Se quiserem comparecer em Vitória ou em outro juízo onde eles residam, depende de deferimento judicial e de viabilidade técnica, tá bom? É importante que você entenda isso, tá? Vamos lá para a segunda hipótese de videoconferência. Essa primeira hipótese, a finalidade era acabar com as cartas precatórias. Para o juiz lá de São Paulo não ter que enviar uma carta precatória para o juiz de Vitória que não conhece o processo ouvir a testemunha, agora, ao invés de mandar a carta precatória, ele simplesmente chama a testemunha para comparecer no prédio do fórum e ele mesmo ouve. Veja o tanto de ganho processual que a gente tem. Vamos lá. Segunda hipótese de videoconferência, quando a pessoa a ser ouvida estiver em estabelecimento prisional. Artigo 2º, inciso 2 da Resolução 354. E convenhamos, né? Isso traz segurança, porque não precisa transportar a pessoa presa.
evita fuga, ataque e despesa para os cofres públicos, né? Eu me lembro de uma comarca em que eu trabalhei que só havia 5 policiais e no dia de escolta, 3 iam fazer escolta, ficavam 2 para dar conta da cidade. Com isso, esse problema acaba. A pessoa que está presa, ela é ouvida como regra nessa videoconferência, tá bom? Vamos falar agora das audiências telepresenciais, onde pelo menos uma das pessoas está em um outro ambiente, um ambiente externo e não em um prédio do fórum, tá? As resoluções do CNJ também definem quando que uma audiência pode acontecer de forma telepresencial. É o que nós vamos ver agora. Hipótese número 1. A audiência pode acontecer de forma telepresencial a pedido da parte. Então, cabe ao juiz decidir pela conveniência ou não de acolher esse pedido. Essa decisão, ela deve ser fundamentada, assim como deve ser fundamentado o seu pedido. Você não vai simplesmente atravessar uma petição com um parágrafo dizendo que você quer fazer a audiência do seu escritório. Fundamenta, procura esclarecer as razões pelas quais é mais vantajoso ou mais econômico participar de forma telepresencial. Um pedido bem fundamentado, meus queridos, dá mais trabalho para indeferir, tá? Nas áreas civil e trabalhista, se você quiser garantir que a audiência aconteça de forma telepresencial, faz um negócio jurídico processual com a parte contrária. Combina com eles e aí o juiz não pode fazer nada, o juiz só pode deferir. É um negócio jurídico processual, com base no artigo 190 do CPC. Mas pedir, basta que você peça. Quando mais? A audiência pode acontecer de forma telepresencial por determinação de ofício do juiz, mas apenas nas seguintes hipóteses, não é sempre não, tá? Quando houver situação de urgência, quando houver substituição ou designação de magistrado com sede funcional diversa, aí o magistrado então pode participar de outro lugar. Quando houver algum multirão ou projeto específico, as audiências de conciliação ou mediação no âmbito dos CEJUS, que então essas audiências podem ser telepresencial com as pessoas de qualquer lugar, e nos casos em que houver indisponibilidade temporária do foro, calamidade pública ou força maior. O CNJ já quis prever outra situação semelhante a uma pandemia. Nesses casos aqui, nessas hipóteses, por determinação de ofício do juiz, e ele precisa justificar, a audiência pode acontecer de forma telepresencial. E também a audiência de interrogatório do réu no processo penal. Ela pode acontecer de forma telepresencial quando, excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício a requerimento das partes, desde que a medida seja necessária para atender uma das seguintes finalidades: prevenir risco à segurança pública, viabilizar a participação do réu quando haja relevante dificuldade para o comparecimento, impedir a influência do réu no ânimo de testemunha e também quando for necessário responder a gravíssima questão de ordem pública. Veja, essas são as hipóteses em que é possível acontecer uma audiência de forma telepresencial, ou seja, com um dos presentes participando fora do ambiente forense. Vamos tratar agora de algumas dúvidas práticas e detalhes importantes sobre o tema audiências híbridas. Primeira questão: o que fazer se o juiz indeferir o meu pedido de designação de audiência telepresencial? Recorrer. Na justiça comum, eu entendo que cabe agravo pela urgência, tá? Não está lá no rol do artigo 1015, tá? Mas é possível, com base em decisões do STJ, justificar a urgência e agravar. No juizado especial, eu acho difícil falar em mandado de segurança, tá? A não ser que o juiz não fundamente a decisão. Indefiro, ponto, decisão não fundamentada, cabe mandado de segurança. Lembra que a resolução do CNJ fala que cabe ao juiz
decidir pela conveniência de sua realização de modo presencial. Então, é o juiz que pode decidir, mas sempre de forma fundamentada, tá bom? Segundo ponto importante, se a audiência é por videoconferência, o advogado pode escolher aonde que ele vai comparecer? Eu acho que isso já ficou claro, né? Não, ele deve comparecer na sede do juízo que preside o processo ou pedir que ele seja autorizado a comparecer na comarca onde vai acontecer a oitiva ou também pedir por teleconferência. Excelência, eu quero participar aqui do meu escritório. Simples assim. Terceiro ponto importante. O juiz decidiu pela teleconferência. Posso me opor a isso? Sim, mas a resolução do CNJ diz assim, ó, a oposição à realização de audiência telepresencial deve ser fundamentada, submetendo-se ao controle judicial. Então, se você for fazer isso, aponte as razões concretas e objetivas que demonstre para o juiz que a realização do ato de forma virtual pode ser prejudicial. Não é só porque você não gosta. Ai, eu não me adaptei. Justifica para o magistrado, para ele poder tomar uma decisão fundamentada. Quarto ponto importante. Se o juiz marcar a videoconferência, mas eu quiser levar a testemunha até a sede do juízo, isso é possível? Sim, está lá fundamentado no artigo 4º da resolução 354. Mas atenção, se você se comprometer a levar e a testemunha não comparecer, você dançou, vai precluir o seu direito de ouvir a testemunha, tá bom? Ponto número 5. É o fim das cartas precatórias para a oitiva de testemunha? Não necessariamente. Às vezes vai ter comarca que não vai ter o aparato técnico para videoconferência, tá? E aí, nesse caso, vai ter que acontecer a carta precatória. Mas se tiver, ou às vezes também, já aconteceu, da comarca onde a testemunha for ser ouvida, ela fala assim para o juízo, ó, eu só tenho data para daqui 2 anos. E aí o juiz fala, ele fala assim, ó, a sala está ocupada, a sala de videoconferência está ocupada, eu só tenho data para daqui 2 anos. Aí o juiz pega e pede uma carta precatória, então, que o juízo daí escute. Essa é uma grande disputa, né? Sexto ponto, o que eu devo fazer caso o juízo não analise o meu pedido de participação na audiência de forma telepresencial? Aí, meu querido, minha querida, você deve comparecer ao fórum no dia marcado. Isso está expresso lá na 354, artigo 5º, parágrafo 3º dessa resolução do CNJ. Mas antes, eu recomendo você despachar com a assessoria ou com o próprio magistrado. Peça sempre com um bom tempo antes, né? Não vai deixar para pedir na véspera, porque aí pode ser que o juiz não analise mesmo, tá? Mas se você pedir antes, se você despachar com o juiz, eu acho bem difícil que ele não aprecie o seu pedido. Sétimo ponto importante, e esse é fundamental também. A audiência virtual, meus queridos, ela deve observar as mesmas regras processuais e a mesma liturgia da audiência presencial. O que isso significa? Roupa adequada, você não vai fazer de camiseta, homens, gravata, tá? Os tribunais têm sido rigorosos com isso, embora eu ache uma besteira, mas se está lá no regimento do tribunal, vamos cumprir. Horário de comparecimento, se você chegar atrasado na audiência por teleconferência, dançou, tá? Prestar atenção para que uma testemunha não ouça o depoimento da outra. Se você desconfiar de algo, peça para a parte mostrar todo o ambiente, peça para ela filmar para ver se não tem ninguém ali ajudando, né, ou ouvindo. Grave sempre todas as audiências híbridas. Eu te ensino, você tem que baixar um programinha chamado OBS, é um programinha gratuito, você vai gravar todas as suas audiências. E olha, não esqueça que nas audiências telepresenciais acontecem situações inesperadas para os quais você pode não estar preparado, preparada. Eu não quero, meu querido aluno, minha querida aluna, que você vire o próximo meme da internet. Eu não quero, dentro de alguns dias, estar comentando uma treta em que você se envolveu na sala de audiência, tá bom? Sobre as audiências híbridas, meus queridos,
Esses pontos são os pontos que eu achei importante a gente comentar aqui. É claro que tem muito mais coisas para a gente falar. É claro que eu também vou aprofundar esse ponto dentro da nossa mentoria. Mas eu quis aqui abrir a sua cabeça para pontos que você certamente está enfrentando no seu dia a dia. Beleza? E agora eu quero começar a entrar no próximo tema e te contar uma história. Talvez você já tenha me ouvido falar sobre essa história. Talvez em algum momento você já tenha assistido eu contar essa história. A história da advogada que recebeu um cala-boca, uma ordem de cala-boca na sala de audiência. Ela foi absurdamente violentada e desrespeitada nas suas prerrogativas. Essa história, meus queridos, é uma história real que uma advogada me contou e, ao contar, também desabou em choro, de tão grande foi o trauma na vida dela. Como é que aconteceu essa história? Era uma das primeiras audiências da vida dessa advogada. E ela chegou para o ato e lá do outro lado estava um advogado muito mais experiente que ela, que já começou a medi-la de cima e embaixo, olhando roupa, olhando de canto de olho, e ela sentiu aquele clima meio estranho. No começo da audiência, eles começaram a tratar sobre acordo. Em um determinado momento, essa advogada virou para o cliente do advogado e chamou-o pelo nome. Nessa hora, o advogado deu um tapa na mesa e falou: senhora, trata de calar a boca, que eu não te dei autorização para falar com o meu cliente. Nessa hora, ela entrou em desespero. Ela não sabia como agir, ela não estava preparada para isso. A reação automática dela foi abaixar a cabeça e a hora que ela viu que a coisa estava feia, ela levantou e correu para o banheiro do fórum, onde ela ficou chorando. Meu amigo, minha amiga, eu não quero discutir aqui o mérito disso, tá? Até porque há quem diga que o advogado agiu corretamente, porque talvez você não saiba, mas o advogado deve se dirigir ao outro advogado na sala de audiência, nunca diretamente ao cliente. Mas é claro que houve um excesso. Ninguém pode mandar ninguém calar a boca, bater na mesa. Eu não estou aqui para analisar essa situação, a ética ou não desse profissional. O que eu quero é te fazer pensar sobre como é importante você estar bem preparado, bem preparada para a sala de audiência. Lembra que eu falei que um ponto fundamental é você conhecer o perfil comportamental das pessoas que participam do ato? Isso é fundamental. Mas o que eu quero ressaltar agora é que o bom advogado jamais se rebaixa ao nível do seu ofensor. Eu sei que tem gente que deve estar até escrevendo no chat aí: se fosse comigo eu dava na cara dele, se fosse comigo eu ia devolver na mesma moeda. Mas deixa eu te dizer aqui um pouquinho do conhecimento que eu aprendi. Meus queridos, os exímios profissionais, nesse tipo de situação, eles costumam tomar duas atitudes fundamentais. A primeira delas é manter o controle emocional. Você nunca vai explodir na audiência. Quando a gente mantém a calma, a gente consegue raciocinar. Eu gosto de dizer que controle emocional é uma das principais características do bom profissional. Sabe qual que é a melhor forma de você lidar com uma pessoa agressiva? Com amor. Isso mesmo. Se você encontrar pela sua frente um colega advogado que se acha melhor do que você, porque tem mais tempo de profissão ou porque exerce um cargo público, simplesmente tenha piedade e compaixão. Certamente essa pessoa, ela enfrenta um dilema, uma guerra interior tão gigantesca que a forma que ela encontrou para poder se desviar dos próprios problemas foi tentando atribuir problema e dificuldade para as outras pessoas. Olha, eu não sei em que você acredita, mas procura sempre pedir para Deus para que essas pessoas possam evoluir, para que elas possam melhorar. Jamais pague o mal com o mal, o desrespeito com mais falta de respeito, o desamor com ofensa ou coisas ruins. O que uma pessoa arrogante e mal amada mais quer, sabe o que quer? Transformar você em uma pessoa
igual a ela. Já a segunda atitude que você vai tomar, caso alguém falte com respeito a você em audiência, ainda que seja o magistrado, por exemplo, é com toda a calma e tranquilidade, sem alterar o seu tom de voz, exigir que o ofensor te trate com respeito e urbanidade, assim como que o magistrado ou conciliador presente no ato conste as ofensas em ata, se o ato não estiver sendo gravado, e interfira para que ela cesse imediatamente. É dever do magistrado fazer isso. Mas, caso o ofensor seja o próprio magistrado e caso o ofensor não atenda o seu pedido e continue com as ofensas, você tem que pegar o seu telefone celular e começar a gravar o ato imediatamente. É isso mesmo, você não precisa de autorização alguma, não precisa pedir para ninguém para você gravar a audiência. Aliás, essa autorização já está expressa lá no artigo 367, parágrafo 6º do CPC. Ah, Zé, mas eu não tenho sangue de barata. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aprende uma coisa. Quem não é capaz de dominar a si mesmo, possivelmente vai passar a vida toda sendo dominado pelos outros e pelas circunstâncias. Nunca é tarde, meu querido, minha querida, para começar a treinar o seu controle emocional. Entenda que a audiência não é campo de batalha, mas você deve se lembrar sempre da advertência de Sobral Pinto. A advocacia não é profissão para covardes. Às vezes você vai ter que ir para o embate, seja com um colega advogado, com o promotor, com o juiz, mas é um embate técnico e respeitoso. Se ele errar, você não precisa errar também. Não é uma batalha de ego e de vaidade. Aliás, na batalha de ego e de vaidade, sempre toma o pior lado, sempre cai por terra o mais orgulhoso. Então, você vai seguir exatamente as duas atitudes que eu acabei de te apresentar e vai conseguir contornar toda a situação. É claro que, saindo de lá, você vai tomar diversas circunstâncias. Pode ser junto à corregedoria, se houve uma ofensa por parte do magistrado ou do Ministério Público, junto à própria OAB, caso a ofensa tenha sido de um advogado. Você pode intentar ação civil reparatória pelo vexame, pelo xingamento, por tudo que aconteceu, e você também pode tomar as providências penais. Se for o Ministério Público, se for o juiz, também há a exceção de suspensão, para que aquela pessoa não atue mais no seu processo. Mas veja, você tem 15 dias para fazer essa alegação. Não precisa agir por impulso, não precisa agir com pressa, tá bom? Meus queridos, existem, como você sabe, mais de 40 situações inesperadas, 47 para ser mais exato. Como eu já te disse, eu vou mergulhar em todas essas situações com você dentro da nossa mentoria. Mas eu espero que hoje você tenha visto como é importante você estar preparado, você estar preparada. E também espero que você tenha visto que há uma oportunidade de aprender tudo isso. Beleza? Meus queridos, todo o material escrito da nossa aula, do nosso evento, vai ser enviado para os nossos grupos de WhatsApp. Então, se você está nos grupos, fica de olho que nós vamos enviar o material para lá, tá bom? O nosso sorteio de hoje, o grande sorteio esperado, vai acontecer em uma sala fechada no Zoom. Eu vou pedir para o pessoal da Ava Educação mandar o link do Zoom nos grupos de WhatsApp para que você possa entrar, para que você possa acompanhar o sorteio. Lá no Zoom também nós vamos poder conversar. Você que está em dúvida, será que eu entro nessa mentoria ou não? Você vai poder tirar a sua dúvida comigo lá no Zoom, tá bom? Pode ficar absolutamente tranquilo, tranquila, tá? No começo da aula, nós soltamos uma lista de presença. Eu vou pedir para o pessoal da Ava Educação liberar de novo essa lista de presença para que você possa assinar e concorrer a esse sorteio. Bom, meus queridos, chegou a hora da gente encerrar essa jornada.
Eu quero que você olhe para trás, veja o tanto que você já caminhou durante esses 4 dias. É claro que talvez ainda tenha uma fagulha de medo, mas você viu o poder que o conhecimento tem para poder fazer com que você se sinta mais à vontade, para fazer com que você supere todos os seus medos. Olha, o meu mais sincero desejo é que você, muito em breve, possa olhar para os seus medos e dar risada deles. Como toda barreira que a gente consegue superar na vida, eu tenho certeza que você também vai superar essa barreira. Eu tenho certeza que você está a um passo de conseguir atuar com tranquilidade, com sabedoria, com segurança em qualquer tipo de audiência. Fica com Deus, meus queridos, um beijo no coração e até a nossa próxima jornada. Tchau, tchau.